O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 8 de maio de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque é sexta. E hoje teremos o encontro dos acólitos por lá, sim, um encontro regado a muitas geladinhas. Mas, mamá, você estará presente? Claro que sim, estarei presente espiritualmente. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando à sala de guerra do Sr. Steve Bannon, mais especificamente dando sequência a uma análise das obras, as obras em pinturas do Sr. McNaughton. Contudo, por se tratar de uma sala de guerra, a gente tem que analisar a coisa com um pouco de profundidade, uma profundidade que vai ser desagradável para alguns, porque nem todo mundo nasceu para ser um soldado, nem todo mundo nasceu para ser um guerreiro, para entrar no combate. A gente tem que entender isso, porque, por exemplo, eu digo sempre que as cicatrizes de um guerreiro são suas verdadeiras medalhas. Eu não creio num guerreiro que não tem cicatrizes. Não creio. Por quê? Porque no momento em que você entra na arena, você vai ter que lutar com o leão, com o homem, com o macaco e com o veado. Não vá virar de costas para o veado, porque o veado é traiçoeiro. Mas vamos conversar disso na sequência. Vamos esmiuçar mais esta ideia na sequência. De volta ao texto do Sr. Dick, no entanto, para muitos críticos de arte, o trabalho de McNaughton parece derivativo e brega. Derivativo e brega. Guarde essas palavras que vocês vão entender mais na sequência. Peter Sheldon, da New Yorker, escreveu que no Homem Esquecido, o Batos, o âmago da cena, praticamente navega para o ridículo. E o crítico de arte, Jerry Saltz, diz que o trabalho de McNaughton é arte típica de propaganda absolutamente óbvia na mensagem e visualmente morta como um prego. Aqui vou parar para fazer uma análise baseada em limites. Primeiro, esse tipo de arte é como uma música de protesto, pois fica presa dentro de um momento histórico. Quando ela sai dali, ela perde seu principal alicerce, o tempo presente. Por mais criativa que seja,
ou por mais emotiva que seja, ela fica datada. É um produto que está dentro de uma embalagem bonita e com data de validade. Sim, é uma propaganda, é uma panfletagem. É igual essas músicas. Na série MPB Música Panfletária Brasileira, eu trato disso. Você pega, tem muitas músicas que tem uma melodia bonita. Até uma poesia de protesto, muito bonita. Contudo, ela fica datada. Você pega o trabalho do Sr. McNaughton, é de uma beleza estética inquestionável. Só que aquela coisa, é panfletagem, fica datado. É bonito até um certo tempo, mas depois de um tempo, ela soa como aquela piada que é repetida várias vezes. Sabe, você ouve a primeira vez, você dá uma risada. Segunda vez, tá. Terceira vez, puta que eu pariu, vou ter que escutar essa merda de novo. É mais ou menos isso. Como eu digo, tem coisas que são bonitas. Você pega a arte comunista. A arte comunista é muito bonita, mas é datada. Ela tem carrega uma beleza estética muito forte, mas é datada. Vamos avançar. Segundo, por se tratar de um produto datado, não pelo tempo, mas pelas necessidades sociais, a sua linguagem tem de ser simples. Algo que qualquer macaco entenda. Sim, a gente tem que entender uma coisa. Essa arte, ela está dentro de uma arena. Ela não se comunica com um público específico, ela não se comunica com um nicho. Ela se comunica com um público muito amplo. Gente com várias bagagens culturais. O pessoal carrega bagagens culturais totalmente diferentes. E cada um vai recebê-la de uma forma e vai interpretá-la dentro das suas possibilidades. Então, ela tem que ser simples. A não seja que seja uma coisa de alto nível, alta cultura. Por exemplo, você pega a música gospel. Existem músicas gospel lindíssimas, fantásticas, mas elas se comunicam só com um nicho específico. Algumas conseguem sair do meio. Você pega, por exemplo, os clássicos do Roberto Carlos, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Todos Estão Surdos, por exemplo. O Roberto faz o que se chama alta cultura. Ele trafega entre os nichos. Ele fala com o público evangélico e fala com o público que não é evangélico. Embora suas músicas não sejam nem de cunho evangélico, sejam de cunho católico. Olha que interessante a coisa. Mas ele fala com vários públicos. Olha, uma vez eu fui num evento, numa Umbanda, fui assistir um evento num terreiro de Umbanda, e ao término do terreiro, a mulher encerrou tocando uma música do Roberto Carlos. Você vê com quantos públicos ele se comunica. Ah, mas os críticos falam dele, isso, aquilo. Bem, crítico, como diria o grande Frank Zappa, são pessoas que não sabem escrever, que escrevem para quem não sabe ler. Para isso serve crítico. Ok? Mas vamos avançar um pouquinho. Terceiro, para se ridicularizar alguém, a pessoa tem que se expor ao ridículo. Senão acontece o que ocorre no Brasil, onde o humorista quer ser levado a sério. E como esse pessoal não tem graça alguma, alguns até que conseguem. Assim, esse pessoal é tão sem graça que quando eles falam sério, o pessoal acha que eles estão contando piada e tentam escutá-los. É interessante isso. É uma coisa que ocorre no Brasil. Contudo, é aquilo que eu falei do guerreiro. Nesse caso aqui, é aquilo lá. Quem for gozar, sairá gozado. Quem quer gozar, vai também sair gozado. É porra pra todo lado, gente. Só toma um banho caprichado na sequência. Ok? De volta ao texto do Sr. Dick. Pode haver muitos detalhes, como no trabalho de Bosch, mas as analogias são mais claras nas pinturas de McNaughton e mais claramente carregadas de sentimento moral. E a reclamação de Saltos é que a mensagem é muito óbvia. Bem, aqui se trata de uma questão de juízo de valor. Contudo, a busca da verdade não é um campo para paixões. Sim, o Sr. Saltos está expressando a opinião dele. Não tem problema nenhum. Contudo, ele não está levando em conta a arena em que a coisa está.
Ele está ignorando a arena. Como eu falei, você está se comunicando com pessoas com diversas bagagens culturais. Então só você tem que simplificar a coisa de um modo que não dê margens a interpretações muito bizarras. Ok? E, como eu falei, a busca da verdade não é um campo de paixões. Embora eu esteja tratando, aqui o Cuesta Verde é um canal de direita, um canal com viés conservador, eu não posso negar o que meus olhos veem, que tem músicas que são muito bonitas. Músicas que foram lançadas em festivais da canção que foram muito bonitas. A melodia, até a poesia para tratar dessa panfletagem é bem feita. Não nego, a gente não nega. Contudo, a gente tem que analisar a arena. E essas músicas estão servindo ao mal. Estão servindo ao lado negro da força. Elas estão defendendo pensamentos ideológicos de cunho genocida. O caso recente que está acontecendo na Venezuela e o que está acontecendo no Brasil hoje. O verdadeiro genocídio da população brasileira, graças às políticas anti-armamentistas e pró-criminosos dessa quadrilha que está no poder aí. Voltando. Todavia, a arte política é frequentemente elogiada por ser de direita. Se elogiar porque ela está do lado, embora seja panfletagem, ela está do lado certo da força. Não precisa olhar além do trabalho ativista de Keith Haring, um grafiteiro, ou considere As Crianças do Mundo Sonham com a Paz, de Léo Tanguma, um muralista. Essas peças parecem se equiparar com clareza ao trabalho de McNaughton. Sim, elas têm uma simplicidade de linguagem que permite, dentro da arena, que elas cumpram o seu papel. Elas saem desse nicho, dificilmente vão sair como as canções panfletárias dos festivais não saem. Eles não conseguem mudar a opinião política de outras pessoas. Em geral, as pessoas param até de ouvir essas músicas porque elas se tornam como piada repetida. Ademais, se os temas de McNaughton são óbvios, isso não é o suficiente para tornar tudo ruim. Não é. Porque, mesma coisa, nós estamos lidando como buscadores da verdade, nós do Cuesta, temos que ter honestidade. Eu não gosto de falar honestidade intelectual, o cara eu fico puto quando o cara fala, o cara é desonesto intelectualmente. Ou o cara é honesto ou ele é desonesto. Não tem essa coisa, até o meio-dia eu sou de esquerda, do meio-dia em diante eu sou de direita, das 6 da noite em diante eu sou de centro. Não existe isso. Ou o cara é honesto ou ele não é. Não existe meio honesto, como não existe uma mulher meio grávida. Aquela pança, ou é um moleque, ou é excesso de banha. Assim. Talvez, como Susan Sontag sugeriu certa vez, críticos como Salt sofram de um impulso partidário ao reclamar da franqueza dela. Nota, a reclamação não é da franqueza dela, e sim da sua fraqueza, a inteligência. Inteligência que tanta falta lhe faz. Tanto que no livro O Polímata, Peter Burke, seu autor, escreveu que os comentários da senhora Sontag sobre o 11 de setembro seguiram uma linha impopular. Impopular? Ó, senhor Burke. Senhor Burke, o que eu vou dizer lá em casa, meu? Vamos lá. Peter Burke, seu autor, escreveu que os comentários da senhora Sontag sobre o 11 de setembro seguiram uma linha impopular na qual ela se recusou a chamar os terroristas de covardes e os viu como uma resposta política externa dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, atacar alguém que não tem ou não está em condição de se defender é um ato de covardia. Em segundo lugar, culpar a vítima pela pusilanimidade do agressor é um ato de burrice. Porque só uma pessoa tão medíocre quanto a senhora Sontag pode levar o próprio argumento a sério, sim. Que é um ponto curioso. Na época que houve o ataque aos Estados Unidos,
tinha uma argumentação de que, mas a culpa é dos políticos. O povo tá pagando pelos políticos, elegeram os políticos, não sei o que. Meu cara, vamos ser menos filha da puta. Filha da putagem também tem limite, cara. Eles derrubaram 2 torres lá. Eu tô só falando questão das torres. Teve ataque no Pentágono, em tudo quanto é lugar. Eu até pego um caso, isso que eu pego é só para ilustrar. Você pega a Dona Maria que estava lá limpando o chão. O que ela tem que ver com o governo norte-americano? O que ela tem que ver com os erros do governo norte-americano? Lá, primeiro que lá, o voto lá é facultativo. Muita gente não votou no governo que está lá. Pode não ter votado. Ok? Então é aquilo lá, meu. Vamos separar as coisas. Separar bem as coisas. No Alcorão, eu li o Alcorão fala da morte dos infiéis. Só que é interpretativo. Para o cara ser um infiel, ele tem de ter sido fiel um dia. Para eu ser um infiel, eu tenho que ter sido partidário, eu tenho que ter sido um seguidor do Islã. Se eu nunca passei nem na porta da mesquita, eu não tenho nenhuma ligação com ela, eu não posso ser considerado infiel. Mas ele está falando de infidelidade a Deus. Peraí, ele sabe da minha relação com Deus para dizer se eu fui infiel ou não, se eu fiz alguma promessa que eu não cumpri ou não? Ou seja, o ato do 11 de setembro vai contra o que está escrito no Alcorão. É um crime, porque você está matando alguém que, a priori, é inocente. Porque você não sabe se ele um dia foi do Islã e, mesmo na sua relação com Deus, se é que o Deus hebreu que vocês dizem cultuar, se ela segue essa linha hebraico, judaico, cristã, islâmica, ou seja, se é a esse Deus hebreu a quem ela se dirige. Então tem um erro. E depois, esse negócio aí de descontar o problema do governo no povo, é que é só do moleque. Esse moleque, em vez de bater no irmão, vai bater no irmão mais novo do cara. Não é macho pra encarar o irmão do cara na porrada, pega o irmão mais novo do outro pra encher de tapa. Aí você cagão assim na casa do caralho, velho. Voltando, de qualquer forma, a franqueza do trabalho de McNaughton não pode ser a única razão pela qual é intrigante, e seus críticos podem estar deixando passar um aspecto central de seu apelo. Ademais, o trabalho de McNaughton evoca pinturas religiosas. Pense na arte evangélica branca de Warner Selman, ou na arte patriótica, como o trabalho de Steve Palin, ou na propaganda clássica norte-coreana. Mas há um elemento de apocalíptico no trabalho de McNaughton que não aparece nem na arte política evangélica branca, nem na arte patriótica. Tanto as obras evangélicas quanto as patrióticas têm uma inclinação otimista. De fato, a arte patriótica é quase sempre ferozmente otimista. Sim, a arte patriótica ela é ufanista, não tem como. E a arte evangélica, ela crê na glória de Deus, ou seja, todos nós um dia regressaremos à casa do Pai. Isso é um momento de glória, é um momento de tristeza. Que a pessoa tem que viver a sua vida de uma forma em que ela abrace a morte como um viajante que está retornando para casa. Porque ela realmente está retornando para a casa dela. Mas ela pode ir para o inferno. Bem, aí, meu, não tem nada a ver com isso, é problema dela. Mas se ela cumpriu a sua missão, ela regressará para junto dos seus. Com algumas exceções, como Ensine o Homem a Pescar, o trabalho de McNaughton tende a ser caracterizado por um profundo pessimismo. Nota, para um melhor entendimento deste argumento, assista ao programa MPB, Música Panfletária Brasileira, Alexander Gottlieb Baumgarten, cujo link está na descrição, porque aqui ele está tratando da personalização do argumento. Quando se estreita a relação entre o agente e o paciente, dado que o paciente
vai ler a obra com base naquilo que o agente não diz. Entretanto, isso requer uma convivência de longo prazo entre ambos. Sim, isso aqui é uma relação entre agente e paciente. É que nem quando você começa a se relacionar com uma pessoa, principalmente a relação entre casal, a relação entre homem e mulher, eu acho interessante porque a relação entre homem e mulher, entre o casal, ela é mais comunicativa durante o silêncio. Interessante isso. O silêncio tem mais significado entre ambos do que as palavras. Às vezes o casal com as palavras não consegue se expressar como quando em silêncio. Negócio fantástico isso. Então o artista é a mesma coisa. Você vai conhecer, você vai se relacionar com esse artista. Você vai primeiro se depara com a obra dele, você se encanta ou se desencanta, mas com o passar do tempo você vai conviver com essa obra dele. Você vai passar a entender o quê? A questão não é aquilo que ele diz, mas aquilo que ele omite. E por aqui eu encerro o programa de hoje. E o argumento de hoje também. Porra, tá legal hoje, foi bacana, hein, meu? Mas vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Na descrição dele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, sim, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aí tem o meu outro livro, Romance A Saga de Kid Winchester, domingo, Dia das Mães, reforçando, quem o comprou de presente para sua velha, passe amanhã no Empório Laura Guiar, lá para umas 7, 8 horas, eu estarei lá na mesa do BA, que eu autografo o livro, ok, gente? Passa lá, aproveita e bebe um chopp também, meu. Vamos lá, já que entrou na arena, né, meu? Já que tá dentro de um bar, vamos nos hidratar. Na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, que eu disse também é um curso legal para você dar para sua velha, mas, repetindo, uma ressalva, só dê esse curso para sua mãe se seu pai tiver uma outra cama para dormir. Ou seja, se ele tiver uma amante, claro, que seja solteira e queira recebê-lo, normalmente quando a amante do cara é solteira, quando é casada não, é óbvio, mas quando ela é solteira, o que ela mais quer é que ele meta o pé na bunda da titular para que ela assuma o posto. Né? Então, lembre-se, eu garanto, a amante do seu pai vai gostar muito se você der esse curso para sua mãe, a amante solteira. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e de Com Letras de Mateus, o meu álbum The Rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí, o link do programa que eu falei, MPB, Música Panfletária Brasileira, Alexander Gottlieb Baumgarten. Você vê, para você entender melhor como que se desenvolve a guerra no campo cultural. Ok, gente? Mas lembre-se, claro, todo mundo pode ver, mas nem todo mundo pode entrar na arena, nem todo mundo tem peito para enfrentar o combate. Ok? Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e coisa e tal. O link do grupo do Cuesta está no Getter e do grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, gente. O endereço aí para você ir hoje lá para reunião. E do que vai ser tratada? O que vai ser tratado nessa reunião? Não sei. Mas se o lugar tem cerveja, o tema é o de menos. Ok? Aí atenção, Denilson, todos os carros. Chamando Denilson, todos os carros. Próximo evento. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa. Tabuleiro Kármico, no sábado, dia 9 de maio de 2026, às 6 horas da tarde,
às 18 horas, no sábado, dia 9 de maio de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, tabuleiro kármico. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!